Olá, eu estou vindo aqui hoje para falar de algo que é extremamente sério. E esse vídeo, a ideia desse vídeo surgiu em razão de um amigo da minha filha, muito próximo, ter tirado a própria vida com 17 anos de idade. Isso me pôs a refletir sobre uma série de questões que os jovens hoje vivem nesse mundo e, claro, vivendo esse luto e vivendo essa dor com minha filha. E a fazer uma retrospectiva de minha própria jornada até aqui. Eu nasci na década de 80, mais especificamente 1980, e nasci em um mundo diferente. Um mundo que eu posso dizer que é um mundo em transição para o que nós temos hoje. E em cima disso, e diversas conversas com minha filha para suportar essa dor da perda prematura, que é uma dor extremamente grande, eu resolvi, conversei com ela, que isso talvez seria bom para ajudar outros jovens nessa mesma idade, na adolescência, a compreenderem um pouco o fenômeno desse tempo. Quando eu nasci e quando eu vivi a minha infância e juventude, o nosso mundo era muito menor do que o mundo que hoje as crianças têm. O mundo em que eu vivi era um mundo que se restringia à realidade da minha rua, da minha escola, e a gente não chegava nem a conhecer a realidade de toda a cidade. Claro, a gente tinha televisão, tinha a manipulação midiática que sempre aconteceu, mas a pressão sobre os problemas do mundo eram muito menores. Claro, os jornais, por exemplo, não interessavam a jovens, né, adolescentes. Eu, particularmente, não me interessava quando era jovem. O que eu assistia de televisão eram desenhos, e não eram muitos. He-Man, enfim. A gente não tinha Cavaleiro do Zodíaco, alguma coisa assim, né? Não tínhamos essa profusão de informação. Então, o nosso mundo se resumia a um conjunto muito pequeno de pessoas. E, em consequência disso, as dores do mundo que chegavam até nós eram muito poucas. E hoje não. Hoje a realidade é diferente. A internet, que permite que eu esteja conversando com vocês aqui, ela também permite que se conheça todas as questões que envolvem o planeta Terra, de hoje, de ontem e perspectivas do amanhã. E isso, na mesma medida em que permite que se conheça muito mais sobre muitas coisas, se permite também que esses jovens sejam para-raios para as dores do mundo, para questões que afligem muita gente, e vem uma série de pressões sociais. Então, volto mais uma vez à minha época. Os meus pais, as pressões que a gente tinha, eram um comparativo com as pessoas próximas. Olha, fulano vai estudar para tal área, cicrano já passou, seu primo já está se formando, e assim por diante, né? Então, são pressões, claro, que sempre tiveram, porque os nossos pais e as pessoas ao nosso redor depositam expectativas sobre nós, só que eram pressões menores. Hoje não. Hoje, o bombardeamento começa aqui, através das redes sociais. E vejam, há uma pressão gigantesca, por exemplo, sobre expectativas depositadas e vendidas como se fossem gerais. Vamos entender como é que é isso. Nós temos hoje uma nova profissão surgindo, influenciadores digitais, influencers. E eu vou usar esse termo para englobar tudo. Essas pessoas, muitas vezes, elas vendem uma falsa realidade. Abrindo a timeline de vocês, ou abrindo o YouTube e pesquisando, em qualquer rede social, vocês vão encontrar cases de sucesso. Todo mundo quer apresentar o sucesso nas redes sociais. Mas o primeiro ponto que a gente tem que notar é que a vida não é só sucesso. A vida é um entremeio de sucessos, de decepções, e isso é o que compõe a jornada da vida. Então vejam, pessoas que vendem o sucesso financeiro, então influenciadores que falam de opções binárias, de investimentos e que fizeram ficar milionários antes dos 20 anos, exibindo seus carrões, suas casas, e isso é uma falsidade, gente.
Na maioria das vezes isso é a venda de questões ilegais, a gente vê influenciadores sendo presos, sendo investigados. Outros são pessoas que já nasceram em um berço de ouro, mas isso não é contado, e se vendem como uma case de sucesso. Para quê? Para vender cursos para pessoas iludidas, achando que o caminho para o sucesso é fácil e que, principalmente, o sucesso é só ter muito dinheiro. E a vida não é assim, o sucesso não é só ter muito dinheiro. O sucesso é obter, de alguma forma, a felicidade. E muitas vezes uma felicidade de forma simples, em que a gente consiga usufruir dessa passagem que é breve, que é a nossa vida, da melhor forma possível, com coisas que nos trazem prazer. E eu vou falar para vocês, com o tempo eu percebi que as coisas que nos dão felicidade às vezes são as coisas mais simples que tem. Não precisa serem questões muito complexas ou que demandam muito dinheiro. Então, vejam, somam-se as pressões dos pais e das nossas pessoas próximas, essa pressão de querer ver o sucesso e achar que ele vai servir pra gente. E os jovens veem suas redes sociais e ficam caçando likes e um sucesso para se tornarem tal e qual essas pessoas que vendem falsamente uma imagem de sucesso. Por outro lado, também nessas redes sociais se vende uma felicidade forjada. As pessoas que ali aparecem em momentos felizes, com corpos perfeitos, com uma vida que aparentemente é perfeita, mas não é, gente. Mas não é. Isso é uma ilusão. Recentemente, em um programa televisivo da Rede Globo, o Big Brother, a maior influencer do TikTok brasileiro, que vende a todo momento, vendia e continua vendendo uma felicidade falsa, demonstrou que no mundo real, quando se consegue ver a pessoa por mais tempo, essa felicidade dela não era tão real, que ela tinha problemas, tinha ansiedade, teve surtos psicóticos, graças a essa grande pressão social também, que envolvia a necessidade que ela tinha de vender uma vida perfeita, que é mentirosa. Então isso gera também uma pressão nos nossos jovens por ter corpos perfeitos, seguir padrões sociais, como se a vida fosse padronizada. Vejam, a maravilha do ser humano, diferentemente de todos os animais que habitam a Terra, é que os seres humanos são especiais, cada um em sua unicidade. Cada um é único. E a história de vida de cada um tem tantas peculiaridades que ela nunca vai poder ser repetida por outro, por mais que queiram repeti-la. E que nunca vai ser igual a uma vida que já tenha passado. Nós somos singulares. Mas singulares não só em nossa aparência. Nós somos singulares em nossas dores, em nossas felicidades, em nossas dúvidas, em nossa própria busca. Porque a vida em si é essa busca. É uma busca por compreender quem somos, por compreender o que é a vida, por compreender se existe ou não existe um objetivo, um outro mundo, e uma série de questões que envolvem a consciência humana. Se nós pegarmos um gato que viveu há milhares de anos no Egito Antigo, o que ele vai ser durante a vida não vai ser muito diferente de um gato de hoje, ou um cachorro e assim por diante. Agora um ser humano não. Cada um vai ter a sua singularidade. E é claro que isso, em uma mente de um adolescente que passa por mudanças fisiológicas, hormonais, que a adolescência, que é uma transição entre uma vida em que somos tutelados pelo pai e uma vida que vai se abrir, em que nós vamos ter que caminhar com nossas próprias pernas, isso tudo traz um conflito interno, que no limite pode levar a acontecer o que aconteceu com esse amiguinho da minha filha. São pressões que se somam e que estão deixando pessoas doentes. E vejam, em alguns países já há instituições que estão até processando redes sociais por essa adoecimento da nossa juventude, de várias pessoas, pelo que é vendido falsamente na rede.
Porque o que é vendido falsamente na rede é uma felicidade forjada, é um padrão de corpo forjado, é um padrão de persona forjado. Como que a pessoa se identifica? Isso é problema de cada um. O que você gosta de fazer, com quem você gosta de se relacionar, é problema de cada um. O sucesso vendido como só vinculado a grandes quantidades de dinheiro, isso é uma mentira. Isso não vai acontecer. A exceção é vendida como regra nas redes sociais. E tudo isso em conjunto com uma mente que está se transformando, com expectativas de futuro, traz um grande problema. E aí eu conversei com minha filha que eu ia contar um pouco da minha história. E vejam só, eu nasci nessa geração de transição. Nós começamos com um mundo pequeno, porque não tínhamos internet, redes sociais, e brincávamos na rua, conhecíamos as pessoas próximas, coisa que hoje nem se pode fazer pelos riscos da atualidade. E o mundo foi transicionando. Década de 90, a internet começou a ampliar. Eu lembro da internet de escada, eu sempre fui um entusiasta de tecnologias, não é? E o mundo foi mudando. E eu vivi nesse mundo em transição. E tive acertos e erros, e tive pressões dos meus pais, das pessoas à minha volta, para ser alguém na vida. E sempre se ambicionava que ser alguém na vida e ser feliz era o sucesso financeiro. E estava eu lá, com 17 anos de idade, concluindo o meu ensino médio e partindo para fazer o primeiro curso que eu viria a fazer, que seria engenharia. Acreditava eu, por ter facilidade com números, que engenharia me traria o sucesso. Eu não pensava na ideia de felicidade, pensava no sucesso, porque era o que era me cobrado. E fui eu lá partir. Não consegui terminar o curso. Abandonei no meio do caminho. E essa é a primeira lição que eu deixo para vocês. Se um caminho não lhe traz felicidade, se você entende que esse caminho não é pleno, abandone esse caminho. Olha, quando eu abandonei o curso de engenharia, que era um curso pago, isso me pesou muito, porque já tinham gasto parcelas, em dificuldade para pagar a faculdade. Mas eu pensei, olha, eu vou ser infeliz? O sucesso vai estar no dinheiro ou o sucesso está em eu buscar um caminho que me faça feliz? E larguei. E aí vocês imaginam, mais de um ano de curso, um grande dinheiro investido, todo mundo falando, se começou tem que terminar. Eu garanto que vocês já ouviram falar isso dos pais de vocês, mas eu pensava, olha, eu tenho uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira pela frente, sempre é tempo de mudar. E larguei tudo, joguei tudo para cima e mudei completamente. Fui fazer direito em outra cidade e já numa faculdade federal. Entrei nessa faculdade, as coisas pareciam que iam engrenar, mas não me adaptei inicialmente ao direito. Não era meu tempo. Eu não tinha maturidade ainda. Porque vejam, a maturidade ela chega em tempos diferentes para cada um. Nós somos únicos. Eu já tinha 19 anos, mas não tinha maturidade alguma. Eu não gostava disso aqui. Olha o tanto de livro que tem aqui hoje. Aqui dentro desse armário, nós temos uma quantidade grande de livro aqui por cima, a casa inteira aqui. Hoje eu amo ler. Na época eu não suportava. Não queria saber disso. E lá vai eu largar mais uma vez o curso. Imagina a pressão. Meus pais, você não vai servir para nada, não vai dar nada. Você vai sobreviver como? Um dia a gente vai partir. Graças a Deus, eu não tinha uma maturidade ainda, mas eu tinha uma tranquilidade na alma. E isso me permitiu que eu abandonasse o segundo curso. E aí eu já ouvia toda aquela conversa, né? Esse menino não vai ser nada, não vai dar nada. E, enfim, eu me inscrevi em um concurso público, acabei passando, creio eu que por sorte, porque por estudo não era. E não creio que eu seja uma pessoa inteligente, né? Todos nós somos esforçados ou não, gênios, isso é outro mito que se cria. E abandonei o segundo curso, entrei nesse concurso, ganhava uma miséria, né? E a vida me levou
até o evento mais milagroso que eu tive, que foi ter a minha filha com minha atual esposa. Essa mesma filha que hoje sofrendo me ensejou a escrever esse vídeo. E esse evento mudou minha vida. A partir dali eu pus o pé no chão e falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque se a minha felicidade está na minha filha, claro, eu sempre fui feliz comigo mesmo, mas a minha filha trouxe uma parte a mais de felicidade, um motivo a mais por que viver. E se a minha felicidade está na minha filha, eu tenho que dar uma boa vida para ela. E vejam, eu entrei em jornalismo, um outro curso, nada a ver, o terceiro curso. E no meio desse curso, já nesse concurso público, eu fui chamado para morar no Rio de Janeiro a trabalho. Fui, joguei as malas nas costas, levei minha filha, levei minha esposa e abandonei o terceiro curso. Primeiro foi engenharia, depois foi direito e depois foi jornalismo. E lá no Rio de Janeiro nós ficamos, nós três, eu, minha esposa e minha filha, por alguns anos. E foi um aprendizado muito grande. E o principal aprendizado foi que eu me vi em um estado muito mais competitivo do que eu vivia, apenas com um nível médio. Eu vi que isso era insuficiente. Eu já tinha adquirido nessa época um hábito por leitura, gostava de estudar mais e comecei a pensar que eu deveria voltar e concluir o curso de Direito e talvez amarrar as pontas que estavam soltas em meu passado profissional. Voltei para minha cidade e consegui ingressar novamente no curso de Direito. Em paralelo a isso, eu terminei o curso de jornalismo que eu tinha começado. E aí parece que as coisas engrenaram, parece que eu adquiri uma maturidade. Gente, mas isso foi de forma tardia. E aí, eu tô falando já dos meus 28 anos. 28 anos já. Deixa eu ver, 80, 90, 2000... Não, 38 anos. Olha só, 30 e poucos anos da minha vida eu adquiri a maturidade para voltar nesses cursos e terminar. Então, não pense que você, 18 anos eu tenho que resolver na minha vida, não. Porque eu, trazendo esse exemplo para vocês, um exemplo humano de falhas, de acertos, tendo abandonado 3 faculdades, depois dos 35 anos que eu consegui concluir a minha primeira faculdade. Aí, em sequência, eu concluí minha segunda faculdade, jornalismo e direito. Em sequência, fiz pós-graduações, fiz 2 pós-graduações já na área do direito, que era a minha área. Quer dizer, eu terminei jornalismo mesmo porque era um desafio de amarrar as pontas soltas, né? Engenharia não, tinha ficado mais distante, sei lá se um dia eu ainda fecho essa ponta, né? Porque eu acho que a gente tem que fechar todos os laços. Mas vejam, e fiz um mestrado também. Então, uma pessoa que até os 35 tinha um 2º grau, perto dos 38 já tinha 2 graduações, 2 pós-graduações e um mestrado. Já tinha um concurso público, que não era lá muito bom, mas comecei a dar aula e descobri ali uma grande paixão, né? Em conversar, na oratória, em dividir o conhecimento, porque eu creio que o conhecimento tem que ser dividido, inclusive o conhecimento de vida, e consegui passar em um concurso com quase 40 anos de delegado de polícia também, que é o concurso que hoje eu estou. Então hoje eu sou delegado de polícia, sou professor de ensino superior, tenho mestrado, 2 pós, enfim, né? Eu não quero me gabar, porque eu só quero mostrar para vocês que há um tempo para tudo. Imagina se eu tivesse me desesperado com 18 anos, 19, não dei nada, 20 anos, quem eu sou, e o desespero tivesse me consumido. Mas não, eu preferi que o tempo colocasse as coisas no lugar. E a minha maturidade viesse com mais tempo. Veja, desses livros todos aqui, muitos eu escrevi. Eu não tinha nem 2º grau e de repente muitos livros eu escrevi. Hoje eu consigo dar um grau de conforto para minha filha, dar um suporte
E eu consigo chegar para vocês e falar, olha, a vida não é tão simples assim como é vendida em redes sociais. Ficar rico, se descobrir com 17 anos, ser rico antes dos 20, ser milionário antes dos 30, parem com isso. A vida não se trata de ter milhões, de ser o que as pessoas querem no tempo que as pessoas querem. Cada um de nós é único. Cada um de nós é extremamente especial. E isso me deixa e me consumiu e me deixou extremamente triste quando o amiguinho da minha filha resolveu partir antes do tempo. Porque vejam, nós temos tanta coisa pela frente. Hoje eu já tô com... Olha o tanto de cabelo branco que eu tô. Eu já tenho uma idade e veja só, eu ainda tenho um futuro tão grande pela frente. Tem ainda tantas coisas que eu quero ler, tanto que eu quero conhecer. Essa vontade de estudar e de me aprimorar, que hoje é uma vontade que internalizou-se em mim, ela veio com um grande tempo. Ela não veio no tempo que as pessoas queriam. Ela não veio no tempo da expectativa alheia. Ela veio no meu tempo. No meu tempo de amadurecimento. E tudo bem. O tempo de você se descobrir não é o tempo de ninguém, é só seu. Você é único. Você é único. Você é único na forma como você se expressa, na forma como você se veste, no seu tempo de amadurecimento, na forma como você se identifica. E não queira fazer isso para outras pessoas, queira fazer isso para você, quando isso lhe der prazer. Porque eu só consegui estudar e, vou pôr entre aspas, viu? E ser alguém sob a ótica dos outros quando eu quis ser para mim. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos em primeiro lugar e isso não se trata de egoísmo. Se trata de se conhecer primeiro para conhecer todo mais. Se trata de gostar de você primeiro para gostar de tudo mais. Se trata de se reconciliar consigo mesmo para depois se reconciliar no mundo, para encontrar o seu lugar no mundo. E você não vai fazer isso para agradar seus pais, seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, a sociedade, Deus ou qualquer outra coisa. Você vai fazer isso por você. Porque vejam, se nós tivemos essa oportunidade única e singular de termos essa vida, por algum motivo inexplicável, nós temos que dar o nosso máximo dentro da nossa capacidade. Pode ser que o meu máximo hoje seja muito pouco, amanhã seja um pouco maior. Com o tempo, as coisas vão surgir para você. O seu caminho vai se abrir. E não é preciso ficar olhando para o lado para tentar se guiar pelas outras pessoas. Vejam, eu sou professor hoje há quase 10 anos de nível superior, mas já dei aula antes. E digo que a educação, dentro desses quadrinhos, olha, com 18 anos tem que ter formado no ensino médio, com tantos anos tem que estar no mercado de trabalho, ela só atende a uma necessidade de trabalho, que é para enriquecer pessoas que já estão ricas e querem ficar mais. Ela não serve para trazer felicidade às pessoas. Forçar a maturidade é descaracterizar a busca pessoal de cada um. Não se subordine ao mercado de trabalho, não se subordine a desejos outros. Busquem se conhecer. Quando tudo isso aconteceu com minha filha, eu falei que a adolescência é uma etapa em que a gente está no limbo entre o que a gente foi, que era uma vida livre, é o que eu chamo de paraíso perdido, né, em que a gente podia usufruir de tudo que nos dava prazer sem preocupações, e a gente se avizinha no horizonte um futuro em que a gente só vai depender de nós em um mundo que é extremamente predador. E no meio disso está a adolescência, em que a gente busca se identificar. Olha, se identificar sexualmente, se identificar mentalmente, se identificar como profissão, como seu lugar no mundo. E às vezes há uma cisão entre o eu que você projeta para amanhã e o eu que é do passado. E eu falei para minha filha, nesse momento é necessário que se reconcilie consigo mesmo.
E se reconciliar consigo mesmo significa abraçar tudo que você é, as suas dúvidas, trazer a criança que você foi e não abandoná-la, e projetar o adulto que você será sem ter medo dele. É uma reconciliação em que você vai entender a sua totalidade. E com tempo e paciência. Não se aflijam. Tudo na vida tem seu tempo. Dias bons vão acontecer e vão passar. Dias ruins e também vão passar. Seja o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Se abrace, se conheça. E entenda que quem está ao seu lado, mesmo cobrando às vezes, só quer uma coisa, o melhor de você. Mas que só você vai saber o que é melhor. Não é o que está nas redes sociais, não é o que é vendido falsamente, não é a expectativa que depositam por sobre você. Se descubra e entenda, há uma vida inteira pela frente. E é um potencial para você ser tudo o que você quiser. E se você quiser, inclusive nada. Espero que isso ajude a vocês. Talvez não a tirar as dúvidas, mas a entender que a dúvida é também parte do caminho.